Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém! Glória a Deus! Hoje é sábado, 8 de novembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Vamos então para mais um relato bíblico. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Amém? Vamos então falar sobre Jesus e sobre uma personagem, Maria Madalena. Vamos lá então para Mateus capítulo 26. Subtítulo: Jesus é ungido em Betânia. Verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele ali sentado à mesa. Vendo isto, indignaram os seus discípulos, e falaram assim: para que esse desperdício? Mas Jesus disse: pois esse perfume, eles disseram, pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e podia dar-se aos pobres. Ok? Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Aqui, Jesus sabia, porque Jesus sabe todas as coisas, que ela estava ali ungindo para a sepultura, para a morte. Aí Jesus diz assim: porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez isso para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, por memória sua. Então a gente falou de Mateus, a gente vai agora para João, sendo que os 4 evangelhos narram a mesma história, um pouquinho diferente, mas a mesma história, certo? Aqui em João, o subtítulo é Jesus ungido por Maria em Betânia, na cidade de Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E deram ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu daquele precioso perfume de nardo, um perfume muito precioso. Era o perfume mais caro da época, era o perfume mais raro da época. Por isso, Jesus merece o nosso melhor. Amém? Glória a Deus. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para trair Jesus, e ele disse então: por que não vendemos esse perfume por 300 denários e damos aos pobres? Meus irmãos, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração e Deus já sabia tudo sobre o que Judas iria fazer. Por que não vende e dá aos pobres, Verso 6. Isto ele disse não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, E tendo a bolsa, ele tirava o que se lançava nela. Ele era o tesoureiro dos discípulos. Então, ele já estava
interessado em vender esse perfume e não dar o dinheiro aos pobres, mas sim ficar com ele. O verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Mateus disse para o dia do meu sepultamento. Aqui, João diz para o dia em que me embalsamarem, né? Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes, tá? Então vamos agora, né, adiantar os nossos relatos bíblicos um pouquinho mais para frente. Maria Madalena, ela é mencionada em diversas passagens bíblicas, né? Nos 4 evangélicos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E a primeira vez que Maria Madalena ela é citada na Bíblia é em Lucas, capítulo 8, verso 2. Acompanhe comigo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e das enfermidades, Maria Madalena, a qual o Senhor expulsara 7 demônios. Então veja bem, aquelas mulheres que seguiam Jesus, entre elas Maria Madalena, a qual Jesus expulsara 7 demônios. Na crucifixão e no sepultamento de Jesus, ali também estava Maria Madalena. Ela é constantemente mencionada como estando presente na crucifixão, no sepultamento de Jesus, quando muitos dos discípulos já tinham ido embora, já tinham fugido, aliás. Mateus capítulo 27, verso 26. Entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Verso 61, Mateus 27, 61. E estavam ali assentadas defronte ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. Veja bem, meus irmãos, aqui em Marcos capítulo 15, verso 40, diz assim: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então essas mulheres acompanhavam o cortejo de Jesus, desde a sua crucifixão, certo? Até o seu sepultamento, certo? E aqui narra, João 19, 25 narra: e junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a mãe de Jesus estava ali, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. E sabe quem? Maria Madalena, certo? Então Maria Madalena estava ali junto à cruz, a mãe de Jesus estava ali também, mas Maria Madalena ela se manteve firme, né? Agora veja bem, vamos para a ressurreição de Jesus agora, no sepulcro vazio e a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou e ele não estava mais lá, e não está. Hoje ele está no céu, sentado à direita de seu Pai, intercedendo por mim e por você, por todos os pecadores desse mundo, ok? Maria Madalena era uma testemunha-chave do sepulcro vazio. Em alguns relatos, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Olha que benção! Nenhum dos seus discípulos tiveram, né, esse prazer de ser o primeiro a ver Jesus ressuscitado. Nem sua mãe, nem seu pai. Mas essa honra, Maria Madalena que teve, né? Mateus, capítulo 28, verso 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E verso agora Marcos, meus irmãos, Marcos 16, 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé
elas compraram aromas para irem embalsamar Jesus, certo? Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para quem? Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. Que a gente leu no início, Lucas 8:2, né? Jesus havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. E ele então aparece primeiro para ela. Veja bem, meus irmãos, ali na casa de Simão, o leproso, ela ungiu Jesus, certo? Com aquele perfume puríssimo de nardo, né? Derramou aquele vaso de alabastro. Uma tradução fala de um jeito. Aliás, uma tradução não, perdão. Um apóstolo relatou de uma maneira e o outro relatou de outra, mas é a mesma coisa. Um fala que ela ungiu a sua cabeça e o outro os pés, mas não importa. Ela ungiu Jesus para o seu dia, para o sepultamento, e ela enxugou-os com seus cabelos. Quando os discípulos indagaram Jesus que poderia vender aquele perfume e dar aos pobres, quando Judas disse que poderia vender aquele perfume caríssimo por 300 denários e dar aos pobres, Jesus o repreendeu e disse assim: ela fez isso para o dia do meu sepultamento, e isso vai ficar na memória dela para sempre. Amém? Lucas 24:10. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras com quem elas estavam, as quais diziam essas coisas aos apóstolos. Então elas foram e deram a notícia aos apóstolos. Então agora para a gente concluir aqui, a gente vai para o livro de João, capítulo 20. A gente vai ler do verso 1 até o verso 18. E começamos assim. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi levada ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida. Então, os anjos tiraram a pedra e Jesus saiu, né? Ali daquela tumba fria. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, João, né? O discípulo amado. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Certo? Maria, porém, ficou chorando fora, junto ao sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para o sepulcro. Verso 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentado, né, onde jazera o corpo de Jesus, né? Um na cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás. E olha só, voltou-se para trás. E viu quem? Viu Jesus em pé, mas não sabia o que era o próprio Jesus, que era o próprio Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, julgando que era um hortelão, disse-lhes: Senhor, se tu levastes, né, dize-me onde puseste e eu o levarei. Verso 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Ali então ela reconheceu Jesus. Disse-lhe: Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena, pois, partiu e foi anunciar aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera estas coisas. Então, Jesus perguntou para ela: por que choras?
E Jesus, hoje, ele está perguntando para mim e para você, por que choras? Porque hoje, no mundo em que nós vivemos, no meio às tribulações, muitas vezes a gente não tem outro meio a não ser chorar, certo? Mas nós temos um grande Deus que nos consola. Oh, glória! Ele nos consola, ele nos anima e ele faz um convite para mim e para vocês, né? Tomem a sua cruz e siga-me. E aquele que tomar a cruz de Jesus e segui-lo, um dia ele estará lá no céu, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e seus anjos. E é isso que nós, como os filhos de Deus, almejamos, a vida eterna, né? Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, eu não sei se vou estar aqui vivo quando Jesus voltar, porque já tenho 60 anos, já vivi 60% da minha vida. Eu acho que na minha geração não. Mas aquele que passar pelo sono da morte, salvo, naquele grande dia, ressuscitará. Certo? Pode ser, eu não sei, que Jesus venha ainda, né, nas nuvens dos céus, antes de eu passar pelo sono da morte, aqui nessa terra. Eu não sei, talvez não. Mas não importa, isso não importa. O que importa é servir a Cristo Jesus. Se ele vier, serei salvo. Se ele não vier, morrerei salvo e ressuscitarei. É assim que a gente tem que pensar, ok? Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque o amanhã não nos pertence. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Glorioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, que nas alturas santas habita. Obrigado, grande Deus, por nos dar mais esta oportunidade de compartilharmos o seu evangelho, o seu amor com os nossos semelhantes. Que o Senhor derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de todos e todos aqueles que estão chorando, meu Pai. Que o Senhor possa consolá-los. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom.